As chaves tilintaram na porta de entrada, assim que Isabela voltou da rodoviária, carregando a mala na mão direita e uma caixa de doces na esquerda. A viagem para ver a mãe, no interior de Minas, havia sido breve, mas o suficiente para aliviar o peso do dia a dia com Enzo, um homem que nos últimos meses parecia cada vez mais distante e irritadiço. Ela esperava que, ao entrar em casa, fosse encontrar o cheiro da colônia masculina que ele sempre usava e, talvez, com sorte, um abraço de saudade. Mas o que encontrou foi o silêncio. Um silêncio que não combinava com as manhãs de segunda-feira naquela casa. O sofá estava vazio, a televisão desligada, a pia da cozinha limpa. Nenhum sinal dele. Enzo? Chamou, a voz embargada, percorrendo os cômodos. No quarto, notou o primeiro detalhe fora do lugar. A ausência da mochila preta que ele sempre levava nas viagens de trabalho. Em seguida, abriu o armário. As roupas dele simplesmente não estavam mais lá. No banheiro, faltava o barbeador, o desodorante. Isabela pegou o celular e ligou para ele, mas ele não atendeu. Mandou mensagens. Nada. Começou a ligar para amigos, conhecidos, até para a loja onde ele trabalhava comprando e vendendo carros usados. A resposta foi seca. Enzo, ele não apareceu hoje. Também não deu satisfação. Ela desligou com as mãos tremendo. Um arrepio percorreu sua espinha. Enzo havia sumido, sem explicação, sem aviso. Na manhã seguinte, ainda sem dormir e com os olhos inchados, Isabela se dirigiu à delegacia da cidade. Usava uma calça jeans desbotada e uma camisa simples, mas os cabelos presos num coque desajeitado e a expressão exausta revelavam que algo havia sido roubado além do sono. Horas depois, sentada em uma cadeira de plástico da delegacia civil, Isabela esperava ser atendida. Na recepção, segurava a bolsa com tanta força que suas unhas já haviam marcado a alça de couro. Ela não sabia como contar, nem o que pedir. Queria denunciar um desaparecimento, um roubo, uma traição, tudo ao mesmo tempo. Quando uma porta de vidro se abriu e um homem alto, de postura firme, olhos penetrantes e expressão austera atravessou o corredor em sua direção, ela estremeceu. Ele usava uma camisa branca, calça jeans e distintivo preso à cintura. Havia algo em sua presença que misturava autoridade e acolhimento. Estendeu a mão com firmeza e falou com voz grave. Bom dia, sou o delegado Samuel Duarte. Pode se sentar, disse com a voz grave, mas respeitosa. Naquele momento, Isabela não sabia, mas acabara de cruzar o caminho de um homem que mudaria sua história, para sempre. Ela respirou fundo e começou a contar tudo. A viagem, o retorno, a casa vazia. Samuel fez anotações breves, mas não desviava os olhos dela. Havia algo ali que ele reconhecia. A dor de quem não sabe se está sendo vítima de um crime ou de um abandono. Após a denúncia formal, ele inclinou o corpo para a frente e falou: Vamos investigar. Mas antes, me diga, ele já havia sumido antes? Ele estava devendo dinheiro? Isabela hesitou. Eu não sei. Talvez. Ele trabalhava com compra e venda de carros. Às vezes, fazia acordos estranhos, mas nunca imaginei isso. Samuel fez uma breve pausa. Depois disse: Se tiver qualquer movimentação bancária ou contato, me avise imediatamente. Algo me diz que esse sumiço não é tão simples quanto parece. Isabela voltou para casa e 2 dias depois, com contas vencendo e uma angústia crescente, Isabela decidiu usar parte de suas economias para pagar o aluguel. Ela foi até o banco com os documentos em mãos, acreditando que ao menos aquele dinheiro, fruto de anos de trabalho fazendo bolos, trufas e doces, ainda estaria lá, intacto. Mas ao verificar o extrato, a realidade a atingiu como um soco no estômago. A conta conjunta estava zerada. Deve haver algum erro, murmurou quase sem voz, mas o gerente confirmou. As transferências haviam sido feitas nos últimos dias, valores altos, saques em caixas eletrônicos, tudo no nome dele. As economias que ela juntava para abrir sua confeitaria, o sonho de uma vida inteira,
a esperança de recuperar os anos perdidos depois que abandonou a faculdade de gastronomia. Tudo tinha acabado. Um soluço escapou da boca de Isabela como um sussurro desesperado. E pela primeira vez, ela percebeu que o seu casamento escondia mais do que egoísmo. Escondia um homem capaz de destruí-la por dentro e por fora. Isabela saiu do banco zonza, como se a calçada tivesse desaparecido sob seus pés. E antes que pudesse respirar fundo, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Uma voz masculina, rude, irônica. Espero que a senhora vá nos pagar, dona Isabela. O Enzo sumiu e deixou dívidas. Se não tiver dinheiro, a gente dá um jeito. A ligação caiu. Ela ficou imóvel com o celular na mão e a alma em frangalhos. Agora não era só um marido desaparecido. Era uma teia de golpes, ameaças e um passado que se desfazia como açúcar em água quente. E ela estava sozinha. Ou quase. Na manhã seguinte à ameaça, Isabela mal conseguiu engolir o café preto que preparou mais por hábito do que por fome. A ameaça ainda martelava sua cabeça. Não sabia quem era o homem da ligação, nem se falava sério, mas algo dentro dela dizia que aquela história poderia piorar. Com passos inseguros, voltou à delegacia para relatar o roubo da conta bancária e o telefonema estranho. Sentia-se envergonhada, como se fosse culpada por confiar em alguém que claramente havia passado anos enganando-a. Quando chegou, Samuel a atendeu imediatamente. Ele era um homem bonito, mas parecia cansado, marcado por olheiras. Mesmo exausto, ele estava atento a cada movimento dela, a cada detalhe em sua voz. Ele levou tudo, delegado, disse ela com as mãos geladas. Todo o dinheiro que juntei em 5 anos. Samuel franziu a testa. E você recebeu alguma ligação? Ela assentiu e descreveu o conteúdo. Ele então se levantou, caminhou até a prateleira de arquivos internos e puxou uma pasta bege com etiqueta vermelha. Abriu lentamente, folheando até uma página específica. Isabela, preciso ser honesto com você. Ela ergueu os olhos, assustada. O nome do Enzo apareceu numa investigação nossa há alguns meses. Um caso de estelionato com venda de carros adulterados, golpes em 3 cidades vizinhas. A queixa mais recente envolve um veículo de luxo. A voz dela saiu trêmula. Eu estou envolvida nisso. Samuel hesitou por um segundo. Depois disse, não, por enquanto não há indícios diretos. Mas há vítimas alegando que os contratos foram assinados por ele e por uma esposa. Isabela engoliu seco. Ele usou meu nome? Vamos verificar. Preciso da sua assinatura para acessar alguns dados da conta conjunta. Ela assentiu, resignada. Pela primeira vez, se deu conta de que o estrago de Enzo não era só emocional. O dia seguinte trouxe uma leve garoa sobre Caldas do Norte. Isabela havia passado a noite em claro, ouvindo os pingos na calha e revivendo cada frase, cada engano, cada escolha errada. Por volta das 10 da manhã, recebeu uma mensagem de Samuel. Preciso falar com você, é importante. Pode vir à delegacia? Ela chegou meia hora depois, ainda vestindo o mesmo moletom da véspera, cabelos presos de qualquer jeito. Samuel a esperava na sala de reunião. Sobre a mesa, havia extratos impressos, capturas de tela e uma lista de nomes. Descobrimos que Enzo fez 3 saques grandes, 22 mil no total, em caixas eletrônicos diferentes. Tudo entre o dia em que você saiu para viajar e a véspera do seu retorno. Ele planejou isso, murmurou ela. Samuel confirmou com a cabeça. Parece que sim, e tem mais. Ele entregou a ela uma folha com 2 denúncias abertas contra Enzo, feitas por clientes lesados. Eles acreditam que você sabia de tudo, que foi cúmplice. Mas isso é absurdo, eu jamais faria isso. Eu sei. E é por isso que estou te ajudando, disse ele, olhando-a nos olhos com uma sinceridade que a desarmou. Naquele momento, a dor da traição se misturava à gratidão de ser pela primeira vez em dias ouvida e protegida. Na tarde daquele mesmo dia, outro golpe. Isabela ouviu batidas secas na porta da frente. Ao abrir, um homem alto, rosto marcado pelo sol e olhos furiosos a encarou. É você a mulher do Enzo, né? Sou.
Quem é o senhor? Sou um dos otários que compraram um carro de 80 mil reais do seu marido. E sabe o que ele me vendeu? Um carro roubado. Agora vai ter que pagar. Se não pagar... Ele ergueu o dedo sem terminar a frase. Isabela fechou a porta tremendo. Encostou as costas na madeira e chorou em silêncio. A sensação de ser caçada por erros que não cometeu só aumentava. Mas um sussurro interior começava a se formar. Ou ela reagia, ou seria destruída. Na manhã seguinte ao confronto com o cliente revoltado, Isabela acordou sentindo-se exausta. O rosto ainda inchado do choro, os ombros curvados como quem carrega sacos invisíveis de vergonha, raiva e impotência. Quando o carteiro passou e deixou mais 2 envelopes, um de cobrança judicial, outro de uma concessionária que ela sequer conhecia, Isabela desabou. Sentou no chão da sala, ao lado do tapete que já precisava ser lavado, e encarou o nada. As contas vencidas se acumulavam como fantasmas. E com a reputação manchada pelo golpe de Enzo, ninguém mais respondia aos seus pedidos de encomenda de doces. Foi então que ouviu uma notificação no celular. Era uma mensagem inesperada. Isabela, aqui é a dona Miriam da confeitaria Sabores Caseiros. Me indicaram você. Podemos conversar? Aquela senhora era quase uma lenda no centro da cidade, conhecida por seus doces finos, voz calma e coração gigante. Ainda atordoada, Isabela respondeu: Claro, dona Miriam. Estou disponível a qualquer hora. Em menos de 2 horas, as duas estavam sentadas numa mesinha azul clara na varanda da confeitaria, cercadas pelo cheiro de pão de mel e café coado na hora. Disseram que você tem mãos de fada e um coração ferido, comentou Miriam, servindo 2 pedaços de torta de limão. Isabela sorriu, sem graça. Não sei de qual dos 2 sou mais capaz no momento. Miriam olhou-a nos olhos. Doçura é uma força, minha filha. E quem sabe o gosto da amargura. Aprende a equilibrar melhor os ingredientes da vida. A confeitaria era um mundo à parte. Janelas grandes com cortinas floridas, louças antigas, forminhas de papel com pequenos sonhos e 1000 folhas. Quando Isabela entrou para conhecer a cozinha, algo dentro dela se acendeu. O barulho da batedeira, o vapor do forno, o brilho do glacê, tudo isso era mais familiar do que qualquer abraço nos últimos anos. Eu preciso de alguém para me ajudar com as entregas e cobrir algumas encomendas, explicou Miriam. E você precisa recomeçar. A senhora sabe o que aconteceu? Claro que sei. A cidade inteira está falando. Mas também sei reconhecer alguém que foi enganado. A frase mexeu com Isabela mais do que ela gostaria de admitir. Eu aceito o trabalho, dona Miriam. Que bom. Já vamos começar hoje. Enquanto colocava o avental marrom, as mãos de Isabela tremiam. Não por medo do trabalho, mas por saber que ali, entre açúcar, farinha e calor, talvez ela estivesse encontrando o primeiro refúgio verdadeiro desde que tudo desabou. Ao fim do expediente, Miriam preparou uma caixa com fatias de bolo e entregou a Isabela. Leva esses para casa. Às vezes a doçura ajuda a cicatrizar as feridas. Quando saiu, o céu estava pintado de cinza claro, com nuvens que pareciam algodão. Isabela caminhava pela rua quando ouviu alguém chamá-la pelo nome. Isabela? Era Samuel parado do outro lado da calçada. Podemos conversar 5 minutos? Ela hesitou. Mas algo em sua voz, ou talvez naquele momento de paz temporária, a fez aceitar. E seria naquela conversa que Samuel revelaria um segredo sobre Enzo, um que ela ainda não estava pronta para ouvir. Sentados num banco de praça sob a sombra de uma amendoeira, Isabela e Samuel observavam o vai-e-vem das pessoas sem se falar por alguns segundos. O silêncio entre eles não era incômodo, era denso, como a brisa fria que cortava os galhos no final daquela tarde. Isabela segurava a caixa de doces no colo, os dedos tateando distraidamente a fita de cetim. Samuel tinha uma pasta de papel pardo nas mãos, e sua expressão, até então serena, mudava à medida que procurava as palavras certas. Eu trouxe isso para te mostrar, disse ele entregando a pasta. Isabela abriu com cuidado.
Dentro havia cópias de boletins de ocorrência, extratos bancários, CNPJs e documentos com carimbos. Alguns nomes conhecidos, outros assustadoramente familiares. O que é tudo isso? Provas de que Enzo usou mais do que sua conta conjunta. Ele tentou abrir 2 empresas em nome de terceiros e uma em seu nome. Ela franziu a testa, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não assinei nada. Nunca. Eu sei. A assinatura foi falsificada. Mas o problema é que agora seu nome está vinculado à empresa. E um dos clientes da suposta concessionária está movendo uma ação. Isabela sentiu o mundo girar. Isso é uma piada, uma armadilha. Samuel se inclinou, os olhos firmes. Não é sua culpa, mas você precisa entender que, no papel, pode parecer cúmplice. E se essa investigação subir de nível, você pode ser chamada para depor. Ou pior, ela cobriu o rosto com as mãos. Mas ele não só me enganou, ele me destruiu. Não. Samuel tocou levemente no ombro dela. Ele tentou. Mas você ainda está aqui, e eu não vou deixar que isso te prejudique. Isabela levantou os olhos e, pela primeira vez, não viu apenas um delegado à sua frente. Viu um homem que parecia disposto a lutar com ela e por ela. Naquela noite, Isabela voltou para casa mais cansada do que nunca. Não fisicamente, mas por dentro. Ela passou horas revirando caixas antigas, lembranças, contas, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse inocentá-la. Notas fiscais, comprovantes, agendas. Queria provar para si mesma que sempre esteve do lado certo. Por volta da meia-noite, sentou-se no sofá e encarou uma foto antiga. Ela e Enzo no primeiro mês de casados. Ele com aquele sorriso de vendedor barato. Ela com olhos esperançosos. Como eu fui tão cega, sussurrou. Mas o pensamento seguinte foi mais forte. Eu nunca mais vou depender de ninguém. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. Vestiu o avental da confeitaria como se fosse uma armadura. Estava decidida a reagir. Na confeitaria, Dona Miriam percebeu a mudança em seu olhar. Dormiu melhor, minha filha? Não exatamente, mas decidi que não vou mais sofrer. Miriam sorriu. Ótimo, porque hoje vamos fazer bem casados. E não existe doce mais desafiador que esse. Por quê? Porque ele exige paciência, equilíbrio. E a massa sempre quebra se a gente estiver com raiva. As duas riram, mas o alívio durou pouco. Ainda pela manhã, um carro preto parou em frente à confeitaria. Um homem engravatado desceu e pediu para falar com Isabela. Sou advogado de uma das vítimas de Enzo e preciso notificá-la oficialmente. Dona Miriam o encarou com firmeza. Ela está ocupada. Volte com a justiça. Aqui, só entra quem tem fome de doçura. O homem deixou um envelope e foi embora. Isabela respirou fundo. Isso vai me perseguir até quando? Até você provar que é inocente. E nós vamos provar, disse Miriam, como quem sela uma aliança. E de alguma forma, Isabela sabia que não estava mais sozinha. O sol batia forte nas janelas da confeitaria quando Samuel atravessou a porta com passos silenciosos e uma expressão indecifrável e um semblante mais tenso do que de costume. Isabela, que decorava uma bandeja de bem-casados, o notou imediatamente. Seu coração bateu mais forte, mas o instinto de proteção, o mesmo que a havia salvado da ingenuidade meses antes, a deixou alerta. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, limpando as mãos num pano de prato. Samuel respirou fundo. Aconteceu. Preciso conversar com você, oficialmente. Dona Miriam, que até então organizava o balcão, entendeu o recado. Pode usar minha sala dos fundos. O ambiente ali era apertado, com cheiro de baunilha, caixas empilhadas e lembranças de uma vida inteira. Isabela entrou em silêncio, enquanto Samuel fechava a porta atrás de si. O que houve, Samuel? Ela perguntou, quase num sussurro. Ele se sentou devagar e tirou da pasta uma folha com selo do Ministério Público. Os promotores do caso receberam documentos que envolvem diretamente seu nome em 3 contratos de venda. E mesmo sabendo que você é uma vítima, eu preciso registrar seu depoimento. Isabela sentiu o sangue gelar. Você...
Acha que eu fiz parte disso? Eu quero acreditar em você, disse ele com firmeza. Mas estou num ponto da investigação em que não posso mais agir com base em achismos. Aquela frase caiu como uma lâmina. Então tudo isso, a ajuda, o cuidado, os cafés que me ofereceu, tudo foi só parte do processo? Não, Isabela. Mas agora, eu sou o delegado. E você... Ela se levantou antes que ele completasse. Eu sou só mais uma suspeita. Samuel tentou se aproximar. Isabela. Faça seu trabalho, delegado. Ela saiu da sala com os olhos marejados, sem saber se estava mais ferida pelo passado ou por aquela possível perda do único homem que lhe estendeu a mão. Naquela tarde, Isabela trabalhou em silêncio. Dona Miriam não perguntou nada, apenas observava com olhos de quem já viu muita coisa. Quando a loja fechou, sentaram-se lado a lado no banco da varanda, onde os cravos floresciam. Você está com raiva dele, disse Miriam. Eu estou confusa. Ele é o único que me ouviu, que acreditou em mim, e agora me interroga como se eu fosse cúmplice. Olha para você. Está de pé, está viva, e está aqui, falou Dona Miriam, incentivando-a. Isabela olhou para as mãos. Mas não sei até quando aguento mais um golpe. Miriam apertou a mão dela. Pois se for mais um, estaremos juntas. E naquele momento, Isabela soube que, mesmo desacreditada, ela jamais seria solitária outra vez. Ao chegar em casa, encontrou um envelope colado na porta. Dentro, um recado escrito com letras recortadas de revista. Ou você paga o que Enzo roubou, ou vamos cobrar de outro jeito. Ela caiu de joelhos, a respiração entrecortada. E então soube. Estavam dispostos a tudo. E ela teria que se proteger, até de quem dizia amá-la. A ameaça anônima não foi apenas um bilhete colado na porta. Foi um aviso silencioso de que a qualquer momento alguém poderia aparecer e cruzar a linha entre palavras e violência. Naquela noite, Isabela arrastou o sofá contra a porta e empilhou cadeiras diante das janelas. Dormiu com uma faca de pão debaixo do travesseiro e uma angústia que a impediu de pregar os olhos. Quando o céu começou a clarear, ela já estava de pé, empacotando algumas roupas e colocando documentos numa mochila. A ideia de fugir, de sumir e recomeçar em outra cidade parecia covarde, mas era tudo o que seu instinto gritava. Ela não podia mais ficar na cidade. Passava das 7 da manhã quando ouviu o som do carro estacionando em frente à sua casa. A respiração ficou presa no peito. Preparou-se para correr, mas quando olhou pela fresta da cortina, viu Samuel saindo do carro. Isabela? Chamou com a voz baixa. Me deixe entrar, por favor. Ela abriu, mas manteve o corpo diante da porta. César veio me interrogar de novo. Não. Ele tirou do bolso uma pasta pequena. Vim pedir desculpas e te mostrar uma coisa. Ela hesitou. Depois cedeu. Sentaram-se à mesa da cozinha, entre marcas de um café não tomado e a bagunça de uma noite em claro. Samuel abriu a pasta. Dentro, havia imagens de câmeras de segurança, uma cópia de boletim de ocorrência e a transcrição de um depoimento. Conseguimos acesso aos registros de uma agência bancária. Temos provas de que Enzo estava sozinho nos saques. E mais, uma das vítimas, ao ser mostrada a sua foto, disse que você não é a mulher que participou da venda. Isabela levou a mão à boca. Isso significa que por enquanto a justiça vai te excluir da lista de investigados. O inquérito vai seguir, mas agora como vítima. Ela desabou num choro contido, o rosto escondido nas mãos. Samuel ficou em silêncio, respeitando aquele momento. Depois se levantou e pela primeira vez tocou-a nos ombros. Ela ergueu os olhos ainda marejados. Eu não sabia mais em quem confiar. Não fui justo, mas me importo com você, Isabela, muito mais do que eu deveria. As palavras pairaram no ar, como fios invisíveis que aproximam o que já estava se atraindo havia dias. Então por que me machucou daquele jeito? Porque, quando alguém já foi traído uma vez, teme ver de novo aquilo que não soube enxergar. E naquele instante, ambos entenderam que carregavam feridas abertas e que talvez só juntos poderiam começar a fechá-las. Mais tarde, Isabela foi até a confeitaria. Dona Miriam a esperava. Está com cara de quem chorou e sorriu na mesma manhã,
comentou. Foi exatamente isso. Miriam a olhou com doçura e Isabela se permitiu sorrir. Mas a paz durou pouco. Ainda naquele dia, ao chegar em casa, encontrou o portão arrombado, um vidro da janela da sala quebrado, e em cima da cama, um bilhete escrito com tinta vermelha. Você foi avisada. Ela caiu sentada no chão, em choque. E naquele momento, soube. A guerra ainda estava longe de acabar. As gotas da tempestade escorriam como fios de pranto pelos vidros da confeitaria naquela noite. As luzes fracas refletiam nos doces da vitrine e a cidade parecia encolhida sob o céu cinzento. Miriam havia insistido para Isabela dormir ali, após o arrombamento da casa. Você precisa de um lugar seguro e de alguém que saiba usar uma espátula como arma se for preciso, disse ela, com aquele humor que fazia Isabela sorrir, mesmo quando o mundo desmoronava. Na mesma noite, Samuel apareceu, chamado por Dona Miriam. Ao vê-lo entrar, molhado da chuva, os olhos de Isabela se encheram de alívio. Alguém foi atrás de mim. Samuel enxugou o rosto com a manga da camisa e analisou tudo. Isabela sentou-se numa das cadeiras da cozinha. Eu estou cansada, Samuel. Cansada de correr. Cansada de olhar por cima do ombro. Ele se ajoelhou diante dela. Eu te prometo que você não vai passar por isso sozinha. O silêncio entre eles foi mais forte do que qualquer resposta. Ele segurou a mão dela. E ali, no meio da cozinha da confeitaria, com a chuva caindo lá fora e o cheiro de chocolate quente no ar, os olhos de Isabela e Samuel se encontraram por um segundo mais longo do que o necessário. Ela sentiu o corpo estremecer. E pela primeira vez, desde que Enzo sumiu, o toque de alguém a fez sentir-se viva. Dona Miriam preparou um quarto nos fundos para Isabela. Samuel dormiu no sofá da confeitaria para garantir sua segurança. A madrugada avançou com o som constante da chuva, e perto das 3 da manhã, Isabela levantou para beber água. Passou pela sala em silêncio e o viu dormindo. Mas ao se virar para voltar, ouviu sua voz. Não consegue dormir também? Ela se virou. Não, os pensamentos gritam mais alto que a chuva. Vem cá, senta um pouco. Ela hesitou, depois se aproximou. Samuel puxou uma manta sobre os joelhos e ofereceu um espaço ao lado dele. Isabela se sentou. Você é sempre assim, tão cuidadoso com todas as mulheres que protege? Não. Só com as que eu temo perder. E então, o silêncio falou de novo. Mas dessa vez, não foi medo. Foi desejo contido, tensão entre duas almas feridas que, sem perceber, já estavam se costurando uma à outra. Samuel acordou antes do dia amanhecer e foi para a delegacia. O cheiro de café fresco preenchia a cozinha da confeitaria quando Samuel voltou e entrou apressado, o celular ainda na mão e os olhos acesos de urgência. Dona Miriam e Isabela estavam terminando de embalar uma caixa de brownies quando ele interrompeu. Isabela, preciso falar com você, agora. Ela o acompanhou até o pequeno escritório de Miriam, onde ele trancou a porta e jogou os papéis sobre a mesa. Recebemos uma denúncia anônima. Enzo foi visto em Uberaba, numa oficina no bairro rural. O denunciante afirmou que ele está usando documentos falsos e tentando vender um carro importado adulterado. Isabela sentiu a respiração acelerar. E vão atrás dele? Sim, mas não posso ficar. Fui designado como o responsável pela operação. Parto amanhã cedo. Ela olhou para ele com olhos aflitos. Quanto tempo vai ficar fora? Alguns dias, não sei. Ela se afastou, cruzando os braços. E se ele voltar enquanto você estiver fora? Samuel se aproximou devagar. Eu deixei 2 policiais de confiança à paisana na frente da confeitaria. Você está segura. E se não for comigo que ele estiver atrás? E se for de mim que ele estiver fugindo? Samuel a olhou com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Isabela, eu vou atrás dele por você e por mim. Porque só quando isso acabar, eu poderei. Ele parou no meio da frase e nenhuma palavra foi dita. Apenas um silêncio espesso e cheio de promessas. Após a partida de Samuel, Isabela tentou manter a rotina. A confeitaria exigia sua atenção. Os bolos, os clientes, a produção. Tudo ajudava a manter a mente ocupada. Foi durante uma faxina no quarto de casa,
onde não dormia desde o arrombamento, que encontrou uma pasta antiga escondida sob uma tábua solta do armário. Ao abrir fotos antigas, anotações, contratos e uma lista de contatos com observações escritas à mão. Isabela Lima, filha única, mãe doente, sem pai, confeitaria promissora. A anotação estava no caderno de Enzo, ao lado de outros nomes riscados. Ela estremeceu. Eu fui escolhida como parte de um plano? Folheou mais rápido. Viu uma cópia do contrato de um carro comprado no nome de uma tal de Cláudia Menezes e reconheceu a assinatura. Era a mesma caligrafia falsificada usada em seu nome. Isabela desabou. O casamento não havia sido só uma farsa emocional. Havia sido uma estratégia. E ela, um alvo cuidadosamente calculado. Naquela noite, Isabela não dormiu. Mandou uma mensagem para Samuel, mas o celular dele estava desligado. Sentia saudade. Mas mais que isso, sentia medo. Naquela manhã fria, o som de sirenes cortou o ar como uma navalha. Um comboio policial atravessou o centro da cidade e parou em frente à delegacia. Isabela, avisada por uma mensagem de Miriam, correu até lá com o coração acelerado. Samuel desceu do carro com o semblante tenso, os olhos ocultos sob a aba de um boné escuro. Ao seu lado, algemado e ainda altivo, estava Enzo. Magro, olhos fundos, barba mal feita, mas o mesmo sorriso cínico que Isabela conhecia tão bem. Quando os olhos dos dois se encontraram, ela sentiu as pernas falharem. Ele arqueou as sobrancelhas com um meio sorriso cruel. Sentiu minha falta, Bela? Samuel o empurrou para dentro da delegacia sem dizer uma palavra. Isabela ficou imóvel por alguns segundos, até Miriam aparecer ao seu lado e segurar sua mão. Ele está preso. Agora respira. Mas o que viria a seguir seria mais cruel que todas as ausências. Horas depois, Samuel chamou Isabela para uma conversa na sala da delegacia. Estava sério. Mais do que nunca. Preciso que você ouça isso, mas com calma. Ligou o gravador. A voz de Enzo ecoou pela sala. Isabela, claro que sabia. A gente fazia tudo junto. Foi ideia dela abrir empresa em nome falso. Ela sempre sonhou em ter a própria loja, sabe? E decidiu que se era para ter, que os otários pagassem. Isabela levantou da cadeira, indignada. Isso é mentira. Ele está me incriminando para tentar se safar. Samuel a observava em silêncio. Ela começou a chorar. Você acredita nisso? Ele hesitou. Eu não sei mais o que pensar, Isabela. Enzo trouxe papéis, fotos, assinaturas. O promotor quer abrir uma nova linha de investigação. Você olhou nos meus olhos. Você disse que acreditava em mim. E eu quero acreditar. Mas agora tem mais gente envolvida, mais vítimas e provas que complicam tudo. Ela recuou, a voz embargada. Então você é igual aos outros. Um dia me chama de vítima. No outro, me trata como cúmplice. Isabela, não fala mais nada. Ela saiu correndo da sala, as lágrimas caindo sem controle. Samuel bateu com o punho na mesa. Ele estava dividido entre o que sentia e o que precisava fazer. Na confeitaria, Isabela trancou-se no depósito. Chorou até a garganta doer. Dona Miriam bateu na porta com delicadeza. Minha filha, ele duvidou de mim, Miriam, porque o mundo dele é feito de verdades partidas, mas o seu é feito de reconstrução. Isabela respirou fundo. Eu não vou fugir, não agora. Então, o que vai fazer? Ela enxugou as lágrimas. Eu vou lutar. E por onde vai começar? Pelo passado. Vou virar essa cidade de cabeça para baixo, mas vou provar que meu único erro foi amar quem só queria me usar. Dona Miriam sorriu com os olhos. É assim que se começa a vencer. O domingo amanheceu com o céu nublado, como se o mundo refletisse o peso no peito de Isabela. Ela passou a noite em claro organizando arquivos antigos, caixas de documentos do tempo em que ainda namorava o Enzo. Cada folha carregava um pedaço de dor, cada recibo um vestígio de tudo que foi deixado para trás. Dona Miriam foi visitá-la com chá e biscoitos. Ainda está vasculhando papéis? Estou procurando uma agulha no palheiro.
alguma pista. Qualquer coisa que comprove que eu fui enganada. E se não encontrar? Então eu serei minha própria testemunha. Miriam se sentou ao lado dela. Você já está vencendo, minha filha. Quando uma mulher se recusa a ser vítima, o jogo vira. Isabela sorriu com os olhos marejados. Mas o que mais me machuca, Miriam, é que Samuel sumiu, não mandou uma mensagem, nenhuma palavra. Homens que têm medo de amar, às vezes se escondem atrás do dever. Mas uma hora, eles voltam. Isabela abaixou a cabeça, tentando engolir a saudade. Só espero que ele volte a tempo de ouvir a verdade. Mais tarde, enquanto revirava uma antiga gaveta de armário embutido, encontrou uma caixa de madeira, onde Enzo guardava documentos pessoais. No fundo, entre folhas velhas e papéis rasgados, havia um envelope branco, selado com fita adesiva. Isabela abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta manuscrita por Enzo, com a caligrafia inconfundível, cínica e limpa. A carta parecia um rascunho nunca enviado para ninguém. Se ela descobrir tudo, direi que foi cúmplice, mas a verdade é que Isabela era só uma peça no meu jogo. Tão fácil de manipular. Usei a boa reputação dela como escudo. E funcionou. As palavras batiam no peito como socos, mas cada frase era também uma prova inegável de sua inocência. Ela respirou fundo. É isso. Eu vou entregar essa carta e limpar meu nome. Na mesma hora, Isabela foi à delegacia. Entregou a carta diretamente ao promotor, junto com documentos e anotações que mostravam que ela jamais teve acesso aos contratos ou lucros das fraudes. O homem, após ler a carta, ficou em silêncio por longos minutos. Essa confissão pode reverter a acusação contra você, mas prepare-se. Enzo vai mentir até o fim. Isabela assentiu. Eu quero vê-lo ser preso e pagar por todas as mentiras. Naquela noite, deitada no quarto da confeitaria, Isabela olhou para o teto e sentiu uma lágrima escorrer silenciosa. Não era só pelo medo, era pela ausência, pela falta de Samuel. E então dormiu, pela primeira vez em dias, com a consciência limpa. Era fim de tarde quando o som da campainha da confeitaria soou como um eco de lembrança. Dona Miriam, que montava uma vitrine com macarons coloridos, ergueu os olhos e sorriu com doçura. É ele. Isabela, que cortava tiras de pasta americana, paralisou. O coração acelerou no peito. Ela passou as mãos no avental, ajeitou o cabelo preso num coque simples, respirou fundo e caminhou até a porta. Samuel estava ali, com os cabelos levemente desalinhados e olhar firme e, ao mesmo tempo, hesitante. Como quem está diante de algo que deseja, mas teme não merecer. Posso entrar? Perguntou. A confeitaria está aberta, respondeu sem sorrir. Ele entrou devagar, como se cada passo fosse uma súplica muda. Eu soube da carta. O promotor me ligou. Você provou sua inocência. Sim. E eu devia estar ao seu lado. Mas não esteve. Samuel abaixou o olhar. Tive medo de errar de novo, medo de te proteger por emoção. E eu tive medo de ser julgada por quem mais me olhou com verdade. Os olhos dela brilhavam, mas estavam firmes. Ela já não era a garota fragilizada da delegacia. Era uma mulher que tinha enfrentado o inferno e voltado mais forte. Você não confia mais em mim? Ele perguntou. Confiança a gente não pede. A gente reconstrói. Samuel respirou fundo. Então me deixa tentar. Naquele instante, uma rajada de vento entrou pela porta aberta, balançando as cortinas da confeitaria e espalhando o cheiro de açúcar com baunilha pelo ar. Isabela deu um passo à frente. Estava tão perto que podia sentir a respiração dele. Por que voltou, Samuel? Porque, durante esses dias longe, percebi que você não saiu da minha cabeça nem por um segundo. Ele tocou o rosto dela com delicadeza. E se eu perder você, perco mais do que um caso. Perco a única verdade que ainda me faz acreditar em recomeços. Ela não disse nada. Apenas se aproximou mais 1 centímetro, os olhos nos olhos, o coração disparado. E então, o beijo aconteceu. Não foi urgente. Foi profundo. Intenso. Um encontro de almas partidas que se reconheciam pelo sabor da ausência.
Os lábios dele eram quentes, os dela, doces como os confeitos que moldava. Ele segurou sua cintura com firmeza, mas sem pressa. Ela passou os dedos pela nuca dele, se permitindo mergulhar naquele instante como quem encontra abrigo depois de um vendaval. A tempestade enfim cedia, e os dois, ali no meio da confeitaria, com a cidade inteira passando lá fora, se encontravam como dois sobreviventes que, enfim, tinham permissão para se amar. Minutos depois, ainda abraçados, Samuel se afastou e murmurou: "Você tem um gosto doce." Mas antes que se entregassem completamente àquele instante, a porta da confeitaria se abriu com violência. Um policial entrou apressado. "Delegado, precisamos que o senhor venha agora." Samuel recuou atento. "O que houve?" "Enzo pediu para falar com você. Mas dessa vez, não está sozinho. Alguém apareceu e pagou a fiança dele." Isabela empalideceu. "O quê?" O policial assentiu. "Enzo está solto." A noite caiu densa sobre a cidade, como se o céu soubesse o que estava por vir. Isabela fechava as cortinas da confeitaria quando o aviso chegou. Samuel, de volta à delegacia, confirmou por mensagem curta. Ele foi solto. A fiança foi paga em dinheiro vivo. Desconhecido. Isabela sentiu o coração acelerar. Enzo estava de novo nas ruas e não estava sozinho. Samuel chegou pouco depois com o rosto tenso e a respiração pesada. "Temos mais problemas. Ele já está me rondando?" "Não. Mas encontramos imagens de segurança. Enzo foi visto entrando num prédio no centro da cidade. E sabe quem mora lá?" "Quem?" "A irmã do ex-sócio dele. Uma mulher que também tem histórico de estelionato." Isabela franziu a testa. "Ele vai tentar fugir de novo?" "Não. Agora ele quer se vingar." Samuel segurou a mão dela. "E não importa o que digam. Eu acredito em você, Isa, e não vou deixar que ele encoste um dedo em você." Ela o olhou nos olhos. "Mas dessa vez, Samuel, eu não quero proteção. Quero justiça." "Então, faremos isso juntos." Os dois se abraçaram com força, mas Isabela sabia. A tempestade só estava começando. O plano era simples, mas arriscado. Isabela entregaria a carta que escreveu a Enzo por meio de um intermediário, um cliente da confeitaria que, por coincidência, conhecia o endereço da mulher onde Enzo havia se escondido. Na carta, Isabela o desafiava a encontrá-la numa antiga casa de eventos abandonada, que antes fora um salão de festas e hoje era ruína esquecida. O local ideal, silencioso, sem curiosos, com vigilância discreta da polícia. Samuel organizou tudo: microfones, câmeras, homens posicionados. "Se ele aparecer, não age sozinha, deixa ele falar. Vamos prendê-lo com provas, Isa." Ela assentiu, mas por dentro sentia a alma tremer. A última vez que olhara nos olhos de Enzo, ele a havia deixado em pedaços. Ao anoitecer, Isabela chegou ao local. Vestia um conjunto sóbrio, calça preta, blusa vinho de manga comprida e cabelos soltos. No rosto, nenhum traço de medo. A casa estava escura, exceto pela luz fraca que entrava por uma clarabóia rachada. Poeira e lembranças pairavam no ar. Ela sentou-se numa cadeira de madeira no centro do salão, como uma peça colocada com cuidado no tabuleiro. Minutos depois, passos. O eco inconfundível de sapatos no piso de mármore antigo. Bela. Enzo surgiu da escuridão. Usava camisa social aberta no colarinho e jaqueta de couro. O mesmo olhar irônico, a mesma boca traiçoeira. Que bela encenação. Não é encenação, é confronto. Ele se aproximou devagar. "Gostei do bilhete, mas você sabe, me ameaçar não te faz mais forte." "Não foi uma ameaça, foi um aviso. Você não é mulher de avisar. Sempre foi doce, submissa, até ingênua." "Eu era, mas agora eu sou o erro que você vai pagar." Ele sorriu. "Vai mesmo me entregar para a polícia, Bela?" "Já entreguei." E então ele percebeu. O clique sutil de um microfone. O leve reflexo de uma câmera no canto da parede. "Você armou para mim." Ela se levantou. "Você armou para muita gente. Agora chegou sua vez." Enzo, tomado pelo ódio, puxou algo do bolso. Um brilho metálico. Samuel,
Observando tudo pelo monitor, gritou no rádio: "Ele está armado! Entrem!" Mas foi tudo rápido demais. O disparo ecoou como uma explosão. Isabela gritou. Um clarão, um som seco. E depois, silêncio. Quando Samuel e os policiais entraram, viram Enzo caído no chão, o braço ensanguentado, a arma afastada. Isabela estava no canto da sala, caída de joelhos, com as mãos tremendo. "Você tá bem?" Samuel correu até ela. Ela assentiu, pálida. Ele ia atirar. "Eu sei, mas agora acabou." Os policiais algemaram Enzo, que mesmo ferido, ainda soltou um riso cínico. Essa mulher. Quase valeu a pena perder tudo. Samuel cerrou os punhos. "Você não merece nem pronunciar o nome dela." Isabela foi amparada por 2 policiais. Samuel a abraçou com força. "Acabou. Você está livre." Ela olhou para ele, os olhos molhados. "Será mesmo? Por quê? Às vezes a prisão fica dentro da gente." 2 dias após o confronto, Isabela acordou no quarto de hóspedes da casa de Dona Miriam. A luz entrava pelas frestas da janela com suavidade, mas havia algo opressor no ar. No criado mudo, uma bandeja com chá e um jornal dobrado ao meio. Ela pegou o jornal. E lá estava, em letras garrafais: "Confeiteira envolvida em escândalo de estelionato ajuda a prender marido fugitivo." Logo abaixo, uma foto dela ao lado de Samuel, saindo da delegacia, visivelmente abalada. O texto era ácido, sensacionalista, como se cada palavra arranhasse sua pele. Fontes dizem que Isabela Lima, de 26 anos, sabia do envolvimento do marido em fraudes milionárias, mas só decidiu agir quando ele sumiu com todo o seu dinheiro. Ela largou o jornal, tremendo. A verdade estava sendo distorcida, e o público, como sempre, preferia o sabor da fofoca sensacionalistas. Ao descer para o café, Dona Miriam a esperava com um semblante preocupado. "Já viu?" Isabela assentiu. "Senti como se tivessem escrito minha condenação, mesmo depois de eu ter sido inocentada. A mídia vive de versões, mas só você pode viver da sua verdade. As pessoas vão me olhar como se eu fosse cúmplice, como se tivesse me beneficiado." Miriam pegou em sua mão. "E se você parar agora, elas terão razão. Mas se continuar, se reconstruir, vai ser exemplo." Isabela respirou fundo. "Então é isso que vou fazer." "Vai voltar à confeitaria?" "Ainda não. Preciso reencontrar a mulher que ama criar doçuras, não a que vive com medo de virar notícia." Samuel apareceu no final da tarde. Estava com a barba por fazer, camiseta preta simples, olhar exausto. Isabela o recebeu na varanda da casa de Miriam. "Vi o jornal", ele disse. "Eu também." "Sinto muito, Isa." Samuel se aproximou e pegou em sua mão. "Se eu disser que precisei de você, que cada segundo longe de ti foi um lembrete do quanto o amor não pede lógica." Ela respirou fundo. "Então me ame com paciência, porque eu ainda estou juntando meus pedaços." Ele sorriu. "Te espero." Ela olhou o horizonte. "Quando eu voltar, não serei mais Isabela, a esposa traída, nem a moça envolvida num escândalo." Ela se virou para ele, com um brilho calmo nos olhos. "Vou ser a mulher que construiu tudo do zero, inclusive o próprio coração." O trem seguia seu curso lentamente pelo interior de Minas, e Isabela observava os campos verdejantes passarem pela janela. A mala estava leve, mas seu coração cheio de memórias, cicatrizes e esperanças. Ia participar de um curso intensivo de confeitaria francesa numa escola pequena e acolhedora no interior de São Paulo. Presente de Dona Miriam e também presente para si mesma. Ao chegar, foi recebida por uma mulher de cabelos cacheados e sorriso largo. Marina, colega dos tempos de faculdade, hoje chefe pâtissier e dona do curso. "Isa, menina, que presente te reencontrar." Elas se abraçaram com força. "Ainda lembro das nossas madrugadas testando brigadeiro de maracujá e cheesecake de goiabada. E das vezes que a gente sonhava em abrir nossa doceria Dupla Açúcar." Isabela sorriu, emocionada. "E por que não agora?" O coração de Isabela bateu mais forte. "Porque agora eu sou outra." Marina segurou em sua mão. "Mas ainda é doce e sonhadora. O resto a gente adapta com o tempo."
Naquela noite, enquanto mexia na massa de eclairs com uma colher de pau antiga, Isabela chorou em silêncio. Não de dor, mas de gratidão. Estava voltando a si, aos poucos, mas voltando. Os dias seguintes foram suaves. Pela primeira vez em meses, ela acordava sem medo, sem peso. O cheiro de açúcar, os bolos no forno, a vibração da turma. Tudo parecia um bálsamo para suas feridas. Num fim de tarde nublado, Isabela recebeu um e-mail. Era de Samuel. Seu coração disparou. Em todos os dias que estava fora, ela falou pouco com ele através de mensagens rápidas. Ela sentia que precisava ficar longe de toda aquela tristeza que viveu na cidade. O e-mail começava assim: Isabela, ainda posso sentir o gosto do seu beijo e o silêncio do seu olhar, dizendo mais do que palavras. Desde que você foi embora, passei a andar mais devagar, como se algo tivesse saído do lugar. Você se reconstrói com a mesma coragem que enfrentou tudo, e é nisso que meu amor se fortalece. Porque eu não me apaixonei pela confeiteira, nem pela vítima de um escândalo. Me apaixonei pela mulher que continua mesmo quando o mundo desaba. Se um dia você voltar, e só se for por escolha sua, quero que saiba que estarei esperando. E se não voltar, ainda assim te amarei por ter cruzado minha vida com tanta verdade. Com todo o meu amor, Samuel. Isabela leu e releu. As mãos tremiam, o peito ardia, mas dentro dela algo florescia. Era a esperança, não mais a que se agarra desesperadamente ao outro, mas a que se planta em solo firme e floresce de dentro para fora. 6 meses se passaram. Isabela já tinha concluído o curso e agora estava trabalhando em uma empresa de doces para grandes eventos. Estava se destacando no novo trabalho, mas algo dentro dela estava vazio. Sentia falta da amiga Miriam e do amor de Samuel. Decidiu voltar para revê-los. O trem chegou à estação de volta ao interior, com a luz dourada do fim da tarde se espalhando pelas janelas. Isabela, com o rosto sereno e olhos atentos, desceu com a mala na mão e o coração cheio de paz. Dona Miriam a esperava com um sorriso orgulhoso e um buquê de lavandas frescas. Bem-vinda de volta, minha menina. Volto diferente, Miriam. Eu sei. A leveza no seu rosto entrega tudo. As duas se abraçaram demoradamente. Ao entrarem na confeitaria, um aroma de canela e maçã tomava o ar. Na mesinha, sobre a toalha de crochê, a televisão estava ligada em um jornal local. A vítima Isabela Lima, antes acusada indiretamente nos golpes do ex-marido, é reconhecida como a peça-chave na investigação que levou Enzo à condenação. A imagem mudou para um senhor de cabelos grisalhos, emocionado. Se não fosse por ela ter enfrentado o medo, eu e minha esposa estaríamos falidos. A coragem dela nos salvou. Isabela levou as mãos à boca. Miriam, as verdades sempre vêm. Às vezes tardam, mas chegam. Na tela, o apresentador finalizava. Isabela Lima tornou-se símbolo de resiliência para muitas mulheres que sofrem em silêncio. Dona Miriam a abraçou e falou que agora ela merecia recomeçar e ser feliz. Miriam lhe fez uma proposta. Estava querendo abrir uma empresa que forneceria bolos, doces e sobremesas para eventos e gostaria que Isabela fosse a sua sócia. Isabela ficou surpresa e muito grata pela proposta, mas negou porque não tinha condições financeiras de abrir uma empresa. Mas Dona Miriam falou que ela não tinha com que se preocupar, porque no início elas poderiam usar a estrutura da confeitaria e a parte que seria a entrada de Isabela, ela pagaria com o seu trabalho. Essa é sua chance, Isa, de realizar aquele antigo sonho. Seu talento é tão verdadeiro quanto sua coragem. Isabela, ao receber a proposta, enxugou discretamente os olhos. Muito emocionada, decidiu aceitar a proposta. No fim da tarde, Isabela caminhava pela pracinha do centro quando ouviu uma voz conhecida. Eu sabia que você voltaria diferente. Ela se virou devagar. Samuel estava lá, com um buquê de flores silvestres na mão e o mesmo olhar de antes, mas agora com mais luz. Você assistiu à reportagem? Ela perguntou. Vi, mas não precisava. Eu sempre soube quem você era. E mesmo assim duvidou. E me arrependi todos os dias por isso. Ela o olhou por um longo momento. Voltei com uma proposta nas mãos. Profissional?
E talvez pessoal, mas uma coisa por vez. Qual vai escolher primeiro? Ela sorriu. Aqui me devolve o que fui obrigada a abandonar, a confeitaria. Samuel deu um passo à frente. E se aos poucos eu puder também reconstruir contigo o que nós dois deixamos lá atrás? Ela suspirou. Eu ainda te amo, mas agora também me amo. Ele assentiu. Então já temos tudo para dar certo. Um ano depois de muito trabalho, Isabela e Dona Miriam inauguraram um novo espaço. O novo ateliê ficava no centro histórico da cidade, numa charmosa casa antiga que Dona Miriam ajudou a encontrar. As paredes altas, as janelas de madeira e o chão de ladrilhos coloridos pareciam guardar histórias nas frestas. Naquela noite, após organizar os primeiros utensílios da cozinha, ela foi surpreendida por Samuel, que apareceu com uma pequena sacola nas mãos. Sei que você está em fase de reconstrução, mas posso te pedir algo? Ela ergueu as sobrancelhas. Mais um desafio? Ele sorriu. Um convite. Samuel tirou da sacola uma caixinha de veludo azul e a abriu, revelando um anel simples com uma pequena pedra cor-de-rosa. Não é um pedido de casamento. Não ainda. Ela riu, surpresa. Ufa, é um compromisso de caminhar ao seu lado, de te ver crescer sem pressa, sem cobrança. Ela pegou a caixinha, olhou para o anel e depois para ele. Você está me pedindo para deixar você ficar? Sim, sem títulos, sem pressa, sem obrigação. Só amor. Ela sorriu com ternura. Então fique. Mas saiba que agora eu sou a dona da minha própria receita. Eu não vim adoçar sua vida. Vim só te acompanhar enquanto você adoça a sua. Ela colocou o anel no dedo e murmurou. Esse será meu lembrete de que recomeços podem ser suaves e firmes ao mesmo tempo. A inauguração do ateliê Doce Raiz aconteceu em uma manhã clara de domingo. O céu parecia feito sob encomenda, azul suave, com nuvens esparsas como algodão doce. Do lado de fora da casa reformada, uma pequena multidão se formava. Antigos clientes, vizinhos, curiosos e até repórteres. Na porta, uma faixa bordada por Dona Miriam. Aqui se adoçam dores e se moldam recomeços. Quando abriu as portas, Isabela e Dona Miriam foram recebidas com aplausos, abraços e flores. No balcão de entrada, expôs sua primeira coleção de doces autorais, cada um com um nome simbólico: Resiliência, o brownie com toque de café, Verdade, a torta de limão com cobertura de merengue queimado, Raízes, um bolo de milho com goiabada, inspirado nas receitas de sua avó. Logo após o corte simbólico da fita, as lágrimas vieram, mas sem dor. Eram lágrimas de pertencimento, de superação, de alguém que enfim havia conseguido. Mais tarde, num momento de respiro, Samuel se aproximou com um olhar cheio de ternura. Ela o abraçou. Ali, no meio da multidão, entre o perfume de açúcar e lavanda, se permitiu descansar no peito dele. Me ajuda a preparar o café? A casa está cheia e o bolo de banana precisa sair agora. Ele riu. Delegado e auxiliar de confeitaria e parceiro de alma. Isso sim, é cargo vitalício. No final do dia, Isabela escreveu em seu antigo caderno de receitas. Descobri que não foi o açúcar que me salvou, mas a força que encontrei dentro da dor. O amor veio sim, mas veio quando eu já me bastava, e é por isso que hoje ele é escolha e não salvação. E então fechou o caderno, deu mais uma olhada na vitrine iluminada e sussurrou para si mesma, doce, mas nunca mais frágil. 7 primaveras depois, a brisa suave de setembro invadia o ateliê Doce Raiz, espalhando pelo ambiente o cheiro fresco de bolo de maçã e canela. A vitrine estava cheia, como sempre, mas naquela manhã havia algo diferente no ar. Não só o aroma de doçura, mas o som leve de risos infantis. No fundo da confeitaria, entre pacotes de farinha e laços de fita para caixas de presente, uma menininha de cachos castanhos equilibrava um avental rosa com a estampa de morangos. Mamãe, posso decorar os cupcake? A tia Miriam deixou. Isabela virou-se com o sorriso que agora lhe era a marca registrada.
Claro que pode, Sofia. Mas nada de comer o granulado antes de colocar, combinado? A garotinha assentiu com olhos brilhantes e dedos já sujos de glacê. Do outro lado da bancada, Samuel chegava de plantão. De barba por fazer e olhos sempre atentos à esposa, ele se aproximou devagar, beijou-lhe a testa e sussurrou: "A loja está mais doce ou é você que continua encantando tudo?" "Os dois." Ela riu, com um brilho maduro nos olhos. O ateliê havia crescido. Era o coração do lugar. Era de onde tudo nascia. E para onde Isabela sempre voltava quando o mundo parecia exigir demais. Samuel com um sorriso calmo e apaixonado. Sofia caminhou até os dois. Isabela abraçou a filha com carinho e entrelaçou os dedos nos de Samuel. Eles seguiram os três pela rua antiga de paralelepípedos, entre o cheiro de pão, café e história. Sem precisar dizer mais nada, porque agora tudo fazia sentido.